Queria chamar a atenção dos amados para junto nós iniciarmos nosso culto de doutrina e oração. Desde já eu quero desejar a todos uma boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco. Amém? Amém. Convido aos amados a se colocarem em pé para junto nós fazermos uma oração inicial, pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus nessa noite, para que tudo que venhamos fazer, o nome do Senhor seja engrandecido, o nome do Senhor seja glorificado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade, por mais um privilégio que vamos ter, Senhor, de te cultuar, de bendizer, Senhor, entoar, ó Pai, louvores a ti, Senhor, como forma, Pai, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, ó Deus, em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar falando conosco, Deus, nesse culto, ó Pai, através dos nossos cânticos, através, Senhor, da Tua palavra, ó Pai, em especial, para que saiamos daqui, Senhor, edificados, transformados pela mesma, Senhor. Oramos por aqueles nossos irmãos que não chegaram, se assim estiverem vindo, ó Deus, que Teu Espírito Santo possam os conduzir e assim juntos te cultuarmos, Senhor. Oramos por aqueles irmãos que não quiseram ou não puderam estar em Tua casa, Senhor, que também da mesma forma Teu Espírito Santo possa estar com ele e que o Senhor continue suprindo as suas necessidades, Pai. Assim eu oro agradecido e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Com os amados ainda em pé, vamos louvar o nosso Deus com um cântico que tem como título Em Espírito e em Verdade. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito,
te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, onde flui o louvor. Espírito em verdade, ministrando louvor. Amém. Com os amados ainda em pé, continuemos louvando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Dessa vez vamos entoar o cântico que tem como título Grandioso és tu. Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido, venho também minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, minha celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, eis de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Louvado
Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido agora os amados que possam abrir suas Bíblias para junto nós fazermos uma leitura bíblica. E a mesma se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 ao 7. Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 ao 7. Em Colossenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 7, diz assim a palavra do nosso Deus: Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, e quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Os amados, poder se assentar. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos fazer assim uma oração de agradecimento pela palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Deus, pela tua palavra, que é viva, Senhor, e que é eficaz, que tem o poder, ó Deus, de transformar, libertar, Senhor, e salvar, Pai, o pecador. Que nós venhamos sempre, ó Deus, crescer em ações de graças ao Senhor, que nós venhamos sempre, ó Pai, dar frutos, ó Deus, dignos de arrependimento, que cada dia mais e mais nós venhamos crescer, ó Deus, nesse amor, nesse evangelho, que o Senhor, ó Deus, venha sempre estar nos ajudando, para que dia mais e mais, ó Deus, através de nossas vidas, nós possamos, ó Pai, evidenciar, ó Deus, esse evangelho. Assim eu oro, Deus, agradecido pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegou o momento de nós louvar a Deus também agora com nossas ofertas, e assim vamos estar entoando o cântico que tem como título Quem dá com alegria. Como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Se Deus te ajuda sempre, tu não podes negar. Abra sua mão, Deus irá te ajudar. Se com teu coração alegres ofertar, um pouco do que tens, Deus irá multiplicar. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Amém. Convido o nosso diácono Ademar, que possa vir aqui à frente fazer uma oração de agradecimento pelas ofertas.
Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Oremos. Santo, Santo, poderoso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado pela oferta que foi recolhida, Pai, para a tua casa, para o mantimento da mesma, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, abençoa também, Pai, aqueles amados irmãos que estão fracos na fé, que não vieram neste momento à tua casa para participar deste culto, Pai. Dê a alegria e fortalecimento aos seus corações para que no próximo culto esteja conosco. Agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Diácono Ademar. Muito bem, queridos, passa assim a palavra ao pastor Júlio César, que estará dando continuidade ao estudo. Essa foi a nossa primeira parte, nossa para com o nosso Deus. Muito rápido. Troca aí essa água de domingo aí antes que eu beba ela. Irmãos, boa noite a todos. Todos estão bem no nome de Jesus? Estão cumprindo as promessas? Ano de 2025 nós vamos ser mais afetivos na obra de Deus. 2025 nós vamos mais para a igreja, louvar o nome do Senhor, orar mais. Graças a Deus, né, irmãos? Hoje é 15 de janeiro, estamos perseverando na doutrina, estamos perseverando na graça, na misericórdia do nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas aí às, vamos dizer, as crianças, né, adolescentes do Cobrinho. É a Sara e o Aslan. Isso aí? Como é que está o Eduardo? Está bem? Teu irmão, o Eduardo? Bem, né? Ok. Tem nenhum visitante, né? Todos já são de casa. Ok, irmão, vamos abrir nossas Bíblias. Consideração, lembrar os irmãos que estão de férias, irmão Márcio, quem mais está de férias? Está o Diácono Ivon, está viajando, a irmã Raimunda estava enferma, acredito que ainda não melhorou, tá? O restante eu não sei porque não vieram essa noite. Vamos lá, Colossenses, hoje nós vamos entrar num novo tema central, para nós darmos continuidade a esse livro. Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 15, para corresponder o tema alegria, ou melhor dizendo, a igreja verdadeira sob ataque. Colossenses, capítulo de número 2, versículos a serem lidos serão do versículo 4 ao versículo de número 15, para corresponder com esse tema geral, a igreja verdadeira sob ataque. Amém? Paulo, falando aos irmãos de Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 4, ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fortes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo de Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de toda potestade, todo principado e potestade.
Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, pois deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui a nossa leitura, vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite, Senhor, para juntos, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, estarmos em comunhão e recebermos, Senhor, da Tua parte, por meio do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, que é o nosso alimento espiritual, onde por meio dela, Senhor, nós queremos crescer em graça e misericórdia, como também, Senhor, perseverar na doutrina. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, que dirigidos pelo Teu Santo Espírito entenderam a necessidade que temos, Senhor, de estarmos juntos como igreja do Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que estão viajando, estão de férias. A nossa oração é que o Senhor continue abençoando Teus servos, continue guardando, livrando de todo mal. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfraquecidos na fé, por aqueles, Senhor, que não conseguem vir à Tua casa, onde a sua vida espiritual, Senhor, não consegue mais ter um entendimento, que precisa congregar, precisa estar na Tua casa, porque é um mandamento do Senhor, Pai. Então a nossa oração é que o Senhor encoraje, mediante Teu Espírito Santo, Pai, para que possam vir à Tua casa, louvar o Teu nome, escutar a Tua palavra e ter comunhão com a Tua igreja. Pedimos a iluminação para o Teu Santo Espírito para o estudo da Tua palavra, que o mesmo fale nos nossos corações, a fim de nós aprendermos e praticarmos aquilo que o Senhor irá nos ensinar essa noite. Recebe da nossa parte honra, glória e louvor, pois nós oramos no nome de Jesus nosso Senhor. Amém, Senhor. Podeis assentar-se? Então, irmãos, antes de nós começarmos com o tema A Igreja Verdadeira sob Ataque, nós iremos fazer uma recapitulação daquilo que nós já meditamos, onde nós temos aí um tema central. Nós estávamos meditando nesse tema central, que é as marcas do ministério de Paulo. Paulo, no seu ministério, ele teve algumas marcas, e essas marcas estão em Colossenses, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 29, e do capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E nós destacamos aqui, durante todo esse tempo, 4 marcas do ministério de Paulo. Primeiro, Paulo ele ficou marcado com o ministério de alegre sofrimento. Paulo era aquele pastor, aquele servo que no sofrimento pela obra de Deus ele se regozijava, qual ele vai dizer no versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Aprendemos também que a segunda marca do ministério de Paulo foi o ministério de serviço fiel. Paulo foi aquele pastor, aquele missionário, aquele apóstolo
apóstolo, aquele servo que desenvolveu e teve como marca esse ministério de serviço fiel, qual ele vai dizer do versículo 25 ao versículo de número 27, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então Paulo teve como marca o ministério de serviço fiel. Terceira marca que nós já aprendemos do ministério de Paulo, o ministério de zelo pastoral. Paulo foi aquele pastor que foi ordenado por Deus, escolhido por Deus, e Paulo, nessa sua marca, ele teve esse ministério de zelo pastoral. Nós estamos vendo aqui nessa carta que Paulo estava preso e ali Paulo orava por esses irmãos. Paulo era aquele que visitava esses irmãos. Paulo era aquele que tinha um cuidado com esses irmãos. Então nós aprendemos isso no versículo 28, o qual ele vai dizer: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E a última marca do ministério do apóstolo Paulo, que nós aprendemos quarta-feira passada, e foi de um ministério de intenso trabalho e oração. Paulo foi aquele pastor o qual nós vimos aqui dois princípios dignos de nós observarmos. Primeiro, Paulo ele agonizava na obra do Senhor. Nós vimos que Paulo ele teve 3 viagens missionárias. Alguns teólogos dizem que é 4 viagens missionárias, não sei, mas nós sabemos que Paulo foi aquele que sofria pela obra de Deus. Não foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos? Então Paulo ele se agonizava na obra de Deus. Segundo, nós aprendemos que Paulo agonizava em oração pelos cristãos. Então ele se agonizava na obra do Senhor, mas também se agonizava em oração pelo cristão de Colossenses. Sofria em oração. Nós demos até o exemplo que acredito que Paulo era aquele que passava a noite orando, louvando a Deus. Então Paulo teve essa marca no seu ministério. E por último nós aprendemos em favor de que Paulo orava. Paulo ele orava pelo encorajamento espiritual dos irmãos. Versículo de número 2, ele vai dizer: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então Paulo era aquele que orava encorajando o irmão. Paulo era aquele que orava: Senhor, toque no coração daquele irmão que está fraco espiritualmente, para que ele possa ir para o culto de doutrina, para que ele possa ir para a escola bíblica dominical. E hoje, irmão, nós estamos vivendo esse esfriamento espiritual. Que nós possamos, igual Paulo, orar pelo encorajamento espiritual. Segundo, em favor de que Paulo orava? Paulo orava por intenso amor fraternal. Paulo era aquele também preso, estava orando para que os irmãos pudessem ter um amor fraternal. Porque hoje nós estamos vivendo nos últimos dias. Hoje muitos não querem mais perdoar, muitos não querem mais suportar, cuidar um dos outros. Então Paulo era aquele: Senhor, aumente o amor fraternal para com esses irmãos. E por último, Paulo orava pelo forte entendimento espiritual, para que os irmãos pudessem ter entendimento espiritual, para que tudo aquilo que esses irmãos viessem decidir, tinha que ser segundo a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita
e que é agradável. Então, irmãos, esse foi o tema geral que nós meditamos do capítulo 1, do versículo 24 ao 25, e do capítulo 2, versículo 1 ao 3. A partir de hoje, nós vamos para o outro tema central, que é a igreja verdadeira sob ataque, que vai do versículo 4 ao versículo 15, onde também nós temos aqui 4 subtemas. Primeiro, as características, ou seja, nós vamos destacar 4 características de uma igreja verdadeira. Primeiro, as características de uma igreja verdadeira. Como é que nós vamos conhecer essa igreja verdadeira? Segundo, os perigos enfrentados pela igreja verdadeira, que vai do versículo 4 ao 8. Terceiro, as armas de defesa da igreja verdadeira, que vai do versículo 9 ao versículo 10. E por último, o que Cristo fez pela igreja verdadeira, que vai do versículo 11 ao 15. Ok? Então essa eu trago aqui a grade para os irmãos já ir se familiarizando. Mas hoje nós vamos começar com o primeiro subtema: as características de uma igreja verdadeira. E dentro desse subtema nós vamos destacar 5 princípios ou características de uma igreja verdadeira. Então, irmãos, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela vive no campo minado pelo inimigo. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que esse mundo ele jaz do maligno, e nesse mundo ainda está a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela caminha no caminho estreito e cheio de perigos. Ou seja, a igreja verdadeira, ela sempre vai ser atacada. Embora essa caminhada que nós vivemos seja uma caminhada muito difícil, onde os inimigos eles estão por todos os lados, dentro da igreja, fora da igreja, em todos os lugares, o inimigo ele quer atacar a igreja. Ou seja, nesse mundo que nós vivemos, nós não marchamos aqui em alta confiança, mas somos sustentados pelo Senhor. Então, essa igreja verdadeira, ela vai ser atacada. Essa igreja verdadeira, Satanás, ele vai querer destruir essa igreja verdadeira. Por isso que o primeiro subtema, as características de uma igreja verdadeira. Em primeiro lugar, a primeira característica de uma igreja verdadeira é uma igreja verdadeira que demonstra uma vida disciplinada. Disciplinada. A primeira característica de uma igreja verdadeira, ela demonstra uma vida disciplinada. Eu convido você a olhar para a sua Bíblia no versículo 4 e o versículo de número 5. Paulo ele vai dizer: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Paulo está dizendo aqui que ele se alegrava. Versículo 4, Paulo está dizendo aqui que ele estava ausente. Os irmãos sabem que essa igreja, ou melhor dizendo, essa carta é a carta da prisão, onde Paulo estava preso. Então ele vai dizendo no versículo 5, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. E ele vai dizer, alegrando-me e verificando a boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então Paulo aqui estava se alegrando
com essa igreja, porque Paulo estava vendo a boa ordem e firmeza da vossa fé. Então, quando Paulo está dizendo isso, escrevendo para os irmãos de Colossenses, Paulo está dizendo que essa igreja era uma igreja que tinha ordem e firmeza de fé. Para clarear nossa mente, eu trago uma nota aqui de Warren Wiersbe, que diz assim as palavras: ordem e firmeza fazem parte do vocabulário militar. Semelhantemente, William Cray diz que esses dois termos apresentam um quadro gráfico porque pertencem à linguagem militar. Então, Paulo era aquele que conhecia, né, esse vocabulário militar, e ele usa esse vocabulário para dizer para essa igreja que essa igreja estava andando em ordem e a firmeza de fé. Qual é a ideia que Paulo quer nos passar aqui quando ele usa essa linguagem militar? Aí nós vamos pegar aqui, eu coloquei aqui para nós ilustrarmos aqui, 7 de setembro. 7 de setembro é o momento militar, né, que o Brasil tem, momento de independência. Vocês pensem comigo, aqueles soldados marchando ali, todos assim na frente, um atrás do outro, todos em ordem. Então, essa é a ideia que Paulo quer dizer que essa igreja ela estava vivendo. Ordem, como o vocabulário militar, ou seja, não tinha um soldado aqui atrás, não tinha um outro placar, todos estavam aqui na frente e todos estavam em ordem. Paulo usa essa linguagem para dizer para essa igreja que ela estava vivendo em ordem. Outra nota que eu trago aqui para os irmãos, que diz assim, a palavra grega tax, traduzida por ordem, significa fileiras ordeneiras de um exército, ou disposição ordenada. A ordem indica a organização hierárquica do exército com cada soldado no devido posto. Mais uma vez, agora vamos pegar outro exemplo. Vamos pensar, não sei se vai ser um bom exemplo, mas pelo menos nós chamamos de fila indiana. Quando nós vamos na loteria, não tem lá escrito lá fila indiana? Cada um atrás do outro, vamos dizer que é uma ordem. Então, ele usa esse termo para dizer que essa igreja ela estava vivendo em fileira ordeneira de um exército, ou seja, há uma hierarquia, há uma hierarquia, que daqui a pouco nós vamos ver, mas existe um Senhor, e nós somos servos do Senhor, por isso que a palavra do Senhor vai dizer que o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, Paulo aqui, ele está dizendo que, quando ele vai falar no versículo de número 5, parte B, quando ele diz, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Gostaria também de destacar com os irmãos, coloquei também no slide, nós entendemos o que é ordem, Agora vai nos ensinar o que é a firmeza. O mesmo escritor diz que a palavra firmeza é esteoma, que significa baluarte sólido, falange inamovível e pronta para receber impacto do inimigo sem recuar. Ou seja, eu vou ilustrar esse púlpito aqui, olha a firmeza que tem aqui, eu não estou conseguindo nem entortar nem fazer nada, essa parte desse púlpito está firme, não consigo, está firme. Essa é a ideia aqui para nós explicarmos. A palavra ainda firmeza descreve um exército em posição de combate, colocando-se diante do inimigo com uma frente coesa disposta a enfrentar com galhardia o inimigo. O que Paulo
está querendo nos trazer, por meio do qual nós estamos aqui, essa nota, é que assim estava a igreja de Colossenses. Essa igreja vivia em ordem e vivia em firmeza. Ou seja, qual é a ideia aqui? Quando o inimigo chegasse para atacar, esse soldado, esses guerreiros, jamais eles iriam recuar. Por quê? Porque eles estavam firmes. Então, essa é a ideia que traz para as nossas vidas. E como nós devemos aplicar isso para as nossas vidas? Onde o princípio aqui, uma igreja verdadeira, demonstra uma vida de disciplina. Então, a aplicação, irmãos, para nossas vidas, é que nós, como cristãos, devemos avançar com disciplina e obediência, como fazem todos os soldados da batalha. Ou seja, a ideia aqui, que assim como fazem os soldados, eles são disciplinados. Como eu já ilustrei, não tem nenhum todo. E se o general disser assim, tem que ser assim. E se o general disser dá uma ordem, eles têm que obedecer. Assim, irmãos, aplicando para nós, Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, nós precisamos também ter disciplina e obediência. Irmãos, trazendo esse contexto para os nossos dias, como é que nós estamos como igreja do Senhor? Nós somos um povo. Vamos aplicar para dentro de nós mesmo, porque a mensagem e o culto de doutrina é para nós mesmos. Nós somos disciplinados, irmãos. Como é que nós somos? Nós temos a disciplina qual essa igreja teve aqui, o qual não especificou, mas nós queremos fazer essa aplicação. Por exemplo, vamos pegar pontualidade. Pontualidade, nós somos disciplinados na pontualidade. O nosso culto começa às 7 horas, nosso culto termina no horário que tem que terminar. Nós somos pontuais, nós somos disciplinados dessa forma. Outro ponto que eu coloquei aqui, nós somos disciplinados em ler a nossa Bíblia. Ou nós somos aquele cristão que um dia lê a Bíblia, o outro num dia. Nós somos disciplinados em oração. Ou nós somos aqueles cristãos que um dia ora, outro dia não ora. Lembra que os soldados, eles eram disciplinados. Eles tinham essa disciplina. E vinha a casa de Deus. Nós temos essa disciplina. O que os irmãos acham? O que nós devemos aplicar? Então, irmãos, nós vimos lá que uma das marcas do apóstolo Paulo era a fidelidade. E hoje, que está faltando na igreja cristã é a fidelidade à disciplina, o qual o apóstolo Paulo aqui diz: alegro-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Claro que Paulo não está querendo aqui uma perfeição, mas Paulo está ensinando aqui que a maioria de todas as coisas que esses irmãos estavam fazendo prestava ordem e firmeza da vossa fé. Então é isso que Paulo está dizendo, que nós precisamos ser uma igreja disciplinada e obediente. Paulo está dizendo aqui: alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Que essa fé desses irmãos era uma fé que tinha uma firmeza. Por isso que ele diz lá em 1 Coríntios 15, 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então Paulo estava dizendo que esses irmãos, eles tinham uma firmeza da vossa fé. Não é aquela fé oscilante. Eu disse até para os irmãos aqui, quero repetir novamente, que o nosso lema para 2025 é
fé. Só que essa fé é a fé que o apóstolo Paulo está dizendo, firmeza nessa fé. Não é aquela fé que uma hora eu tenho fé, aí outra hora eu não tenho mais fé. Uma hora eu sou forte, a outra hora eu não sou mais forte. Não é aquela fé que oscila, mas aquela fé que tem firmeza em Cristo Jesus. Então, a primeira característica de uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada. Disciplinada. Enquanto, irmãos, nós precisamos ser disciplinados. Eu estou falando essa disciplinada, não é questão de ser disciplinada, é questão de ordem, né? Questão de ordem mesmo, né? Os irmãos entenderam, eu ilustrei aqui os soldados, é questão de ordem, né? E hoje nós estamos precisando, né? Hoje nós estamos prestando culto, muitos não têm aquela reverência que é para ter, então precisa ser de ordem. Nós precisamos ter uma fé firmada em Cristo Jesus. Segunda característica de uma igreja verdadeira, ou da igreja verdadeira, é uma igreja que manifesta um firme compromisso com o pastor Júlio César. O que está aí no data show, hein? Manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 6. Versículo de número 6, parte A. Ora, como recebestes Jesus Cristo, o Senhor? Ora, como recebestes Jesus Cristo, o Senhor. A segunda característica da igreja verdadeira é que ela precisa manifestar um firme compromisso com o Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Que ser cristão é receber a Cristo como Senhor. A vida cristã, ela começa com a submissão ao senhorio de Cristo. A vida cristã, ela começa com a submissão ao senhorio de Cristo. Ou seja, quando o crente verdadeiro, quando ele se converta verdadeiramente, ele desemboca em obediência. A convenção se evidencia pela submissão a Cristo. Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o Salvador daqueles que se submetem a ele. Paulo está dizendo, ora, como recebestes Cristo, Jesus, o Senhor? Paulo está dizendo que nós precisamos viver em obediência e submissão. Irmãos, olha essa nota aqui, olha essa pesquisa, olha essa estatística aqui, verídica, que eu coloco aí, Goloham. Jesus é apresentado como um Salvador 22 vezes no Novo Testamento, mais 650 vezes como o Senhor. A grande ênfase do Novo Testamento está no senhorio de Cristo. Então, 22 vezes como Salvador, mais 650, a ênfase é com o senhorio de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós precisamos ser obedientes. Então, uma igreja verdadeira precisa ter esse firme compromisso com o Senhor. O que nós aplicamos agora para as nossas vidas? Será, irmãos, que nós, Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, nós temos compromisso com o Senhor? Nós temos esse compromisso com o Senhor? Sempre nós apontamos e falamos que aquele que tem um compromisso com o Senhor, ele corresponde em obediência. Alguém já perguntou, não vim para o culto voluntariamente é pecado? Sim ou não? O que vocês acham?
É pecado, sim ou não? Não vim para o culto, hoje eu decido não ir para o culto, ou até mesmo cansado. É pecado, sim ou não? Ixi, vocês estão com dúvida. É pecado, porque há um mandamento para isso. Nós sabemos, né? Não deixemos de congregá-los, né? Certo? Dá o dízimo. Quem não dá o dízimo está pecando, sim ou não? Sim, porque também é um mandamento. Ainda tem mais, 10%. Tem crentes que dá 5%. Rapaz, quando eu olho para o relatório, eu vejo logo. Porque a gente sabe, não dá. A gente olha para o relatório, a gente começa logo a identificar e a gente vê logo as infidelidades ali. Irmãos, isso é falta de um compromisso com o Senhor, com o pastor Júlio. Então, quando nós não oramos a Deus, não lemos a Bíblia, é pecado, sim ou não? Sim. Então, uma igreja verdadeira, ela tem que manifestar um compromisso com o senhorio de Cristo. Se Cristo, Ele é o nosso Senhor, nós devemos obediência a Ele. E por que os crentes não obedecem? Aí vem a pergunta: será que são crentes verdadeiros mesmo? Ou estão se enganando de crente? Irmãos, como eu disse, não basta levantar a mão e dizer: olha, eu entrego a minha vida a Jesus, mas não obedece, não é submisso ao senhorio de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Nós vimos lá agora há pouco, o qual eu ilustrei, que há uma hierarquia, assim como os soldados têm um tenente, general, trazendo essa ideia para nós. Cristo, Ele é o nosso Senhor. Se nós não obedecermos, nós estamos dizendo que nós não temos um compromisso com o senhorio de Cristo. Por isso a dificuldade, quando é para trabalhar na obra do Senhor. Domingo nós tivemos a eleição, alguns não quiseram. Por quê? São desobedientes, não querem trabalhar na obra de Deus, não querem assumir o compromisso com o Senhor. Não é comigo. E a única coisa que eu posso fazer, e é ver muito mal, é agradecer. E quando às vezes eu esqueço. Mas com Cristo, Ele é o nosso senhorio. Olha essa passagem interessante que nós já conhecemos. Vamos ler ela. Lucas. Cadê o... não tem não hoje, né? Então vamos abrir nossa Bíblia. Lucas capítulo de número 6, versículo 46. Lucas 6, 46, que é o texto que corresponde também lá em Mateus 7, do 24 ao 27, que faz essa relação. A Jesus Cristo, Ele faz uma pergunta aqui para nós essa noite. Lucas 6, 46. Jesus pergunta: por que vocês da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Por que vocês fazem isso? Vocês me chamam de Senhor, quando está naquela agonia, Senhor, quando está precisando é Senhor, mas na hora de obedecer vocês não me obedecem. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que vos mandam? Por que vocês me chamam de Senhor, mas quando é para pedir perdão ou liberar perdão, vocês não fazem isso? Por quê? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas julgam o seu irmão? Não olha com olhar de misericórdia, com graça com o seu irmão? Por que vocês me chamam Senhor de Senhor, mas andam dando mau testemunho pela rua? Não dá, irmãos. Então Jesus Cristo, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que vos mando. Mas sabe por que vocês não fazem o que vos mando? Porque vocês não são filhos. O filho, ele obedece a ordem do seu Senhor. Então Paulo está dizendo aqui para esses irmãos de Colossenses, voltando para o nosso texto aqui, Paulo está dizendo: ora, como recebeste Cristo, vocês não receberam? A gente vai dizer: ora, como recebeste Cristo, o Senhor.
Então, já que vocês receberam, obedeça ao Senhor, porque 65 vezes no Novo Testamento, a ênfase do Novo Testamento está no senhorio de Jesus Cristo. Irmãos, o que nós tiramos como aplicação para as nossas vidas? Será que nós estamos nessa firmeza de um compromisso com o senhorio de Cristo? Nós aprendemos o que é firme, né? Aqui, ó, firme, firme, firme. Todos os mandamentos do Senhor nós precisamos obedecer. E lá em João ele vai dizer que esses mandamentos não são penosos. Não é difícil de obedecer esse senhorio de Jesus Cristo. E nós, como igreja, estamos precisando voltar a ter o compromisso com o senhorio de Jesus Cristo. Caso contrário, nós não estamos manifestando que Jesus Cristo realmente nos salvou. Porque não dá, irmãos, para viver uma vida em desobediência. E aqueles que são filhos verdadeiramente, Deus ele disciplina. Deus ele disciplina. Vamos abrir esse texto aí. Aí você pode dizer, mas pastor, eu sou filho mesmo. Tá bom, mas eu estou andando em desobediência. Mas o que vai acontecer? Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número... Vamos pegar o versículo de número 4. Se nós somos mesmo verdadeiramente filhos, Cristo é o nosso Senhor e nós andamos em desobediência, o que vai acontecer conosco? Hebreus 12, 4. Amém? Os irmãos estão comigo? 8 horas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, decorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, já que Ele é o nosso Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor, que é o nosso Pai, quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, ele diz, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como os filhos. Pois que filho não há que o pai não corrige? Todos nós somos pais, corrigimos os nossos filhos. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e o respeitávamos. Não havemos de estar muito maior. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai celestial ou espiritual, e então viveremos. Versículo 10. Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, o que o autor, irmão, de Hebreus está nos dizendo? Que se nós formos mesmo filhos, nós vamos ser o quê? Disciplinados pelo Senhor. Agora a pergunta é: a pessoa entregou a vida a Jesus, anda em desobediência, não é submisso a Deus, e nada está acontecendo com essa pessoa, e aí, o que vocês me dizem?
Ou vou melhorar a pergunta: eu posso sair daqui, disciplinar o filho da vizinha? Eu não posso, porque eu não sou pai. Então Deus, Ele só disciplina os seus. Ele não vai disciplinar o ímpio. Até porque o ímpio já está no inferno, já está querendo para o inferno. Mas os seus Ele disciplina. E quando nós não temos esse compromisso com o senhorio de Cristo e somos crentes, Deus Ele vai nos disciplinar. Irmãos, eu vejo assim, eu fico olhando assim um crente, eu fico olhando as atitudes. Aí vou falar por mim agora, meu julgamento humano, eu fico pensando, será que é crente mesmo para ter essas atitudes? Será que é dessa forma mesmo? Ou senão os dados do inimigo estão sendo atingidos nas suas cabeças? Porque, irmãos, por isso que a Bíblia diz, irmãos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Lembra lá quando Jesus estava lá no templo e alguém chegou dizendo: Jesus, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão tudo aí. Ele disse: meu pai, minha mãe são aqueles que fazem a minha vontade. Então, irmãos, Jesus, Ele nos disciplina. Se não está havendo disciplina, você precisa abrir os seus olhos, que acho que você precisa de uma nova convenção verdadeiramente, porque uma igreja verdadeira ela tem que manifestar um firme compromisso com o senhorio de Cristo. É uma igreja verdadeira. Terceira característica da igreja verdadeira. Primeira característica, uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada. Segunda característica, manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Terceira característica de uma igreja verdadeira, ela dispõe a seguir os passos de Jesus. Versículo 6, parte B. Assim andai nele. Assim andai nele. A terceira característica de uma igreja verdadeira é que ela dispõe a seguir os passos de Jesus. Ser cristão é andar nos passos de Jesus, é andar como Ele andou. Como é que Jesus andou? Como é que nós devemos copiar? Vamos aqui, irmãos, para 1 João, capítulo 2, nós temos também uma referência. Se nós somos cristãos, nós precisamos seguir os passos de Jesus. 1 João, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo de número 11. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, para nós?
que nós devemos andar como Jesus andou. E aqui eu gostaria de destacar alguns princípios como Jesus andou. Primeiramente, Jesus, ele andou perdoando. Nós somos fruto disso, do perdão do nosso Jesus Cristo. Irmãos, não sei se vocês estão percebendo, mas eu quero enfatizar aqui o perdão. Por quê? Porque eu estou percebendo que na igreja cristã, essa virtude, essa obediência está faltando. Então, se nós somos uma igreja que queremos seguir o espaço de Jesus, nós precisamos andar como Jesus andou, em perdão. Jesus, ele nos perdoou, e aqui mesmo em 1 João, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Paulo vai dizer aos irmãos de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz: assim como Jesus nos perdoou, devemos nós também perdoar uns aos outros. Então, o que Paulo está dizendo? Nós devemos seguir o passo de Jesus, e aqui nesse contexto, qual eu estou aplicando, é o perdão. Aí abre-se um leque. Nós sabemos o que é perdão. Você sabe o que é um perdão verdadeiro? Alguém sabe um perdão verdadeiro? Como é que é um perdão verdadeiro? Ou nós sabemos basicamente o que é perdão? Perdão, basicamente, é eu te perdoo, mas é tu para lá e eu para cá. Esse não é o perdão verdadeiro. Jesus Cristo, quando nos perdoou, a Bíblia diz que Ele lançou no mar, nas profundezas do mar, todos os nossos pecados, e Ele não passa em rosto. Então, logo, o perdão verdadeiro é aquele perdão que nós não passamos em rosto. Irmãos, tem muito crente que está lembrando dos pecados dos outros irmãos há bastante tempo e até hoje não perdoou. Isso não é andar nos passos de Jesus, porque Jesus, ele andava perdoando. Outro princípio que eu coloquei aqui, irmãos, para nós andarmos nos passos de Jesus, é pregar a palavra de Jesus, é pregar o evangelho de Jesus Cristo, qual o apóstolo Paulo vai dizer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, Jesus Cristo, ele percorria todas as cidades e povoando, ensinando e pregando. Assim também devemos ser todos nós. Nós devemos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Último que eu coloquei é muitos, tá bom, irmãos? Mas último, misericórdia. Nós precisamos andar nos passos de Jesus, exercendo a misericórdia. E o Sermão do Monte diz que bem-aventurado é aquele que tem misericórdia, porque vai receber misericórdia. E misericórdia é se colocar no lugar do outro. Só que hoje nós estamos mais para julgar, né? Hoje, quando o irmão peca, o que a gente faz? É massacre, né? Julga, nos coloca no lugar do outro. Misericórdia, irmãos, é colocar no lugar do outro e sentir que o outro está sentindo, como Jesus fez com aquele povo qual ele estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sentiu compaixão daquelas pessoas, porque estavam como ovelhas que não tinham pastor. Então, assim nós devemos andar nos passos de Jesus. Paulo está dizendo aqui, um texto que nós lemos, versículo 9: aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Esse aqui precisa se converter, esse precisa voltar aos caminhos de Jesus. Versículo 10: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. Queria ter era tempo, irmão, para nós explanarmos aqui tudo aquilo qual nós precisamos andar nos passos de Jesus. Mas eu também gostaria aqui de destacar algo negativo para aqueles que não andam nos passos de Jesus. Aí eu me lembrei até do diácono Ademar, que chamam ele de Demas, né? Lá na sua parentela, né? Aí já viu como é que é Demas? Demas amou o presente século, mas esse Demas não, esse Demas é convertido, né? Demas abandonou o apóstolo Paulo, então esse aqui é o nosso personagem negativo, né? Que não estava andando nos passos de Jesus. Judas, você se lembra de Judas, que traiu Jesus também? Não andou nos passos de Jesus. Vocês se lembram de Ananias e Safiras, capítulo 5 de Atos também? Não estavam andando nos passos de Jesus. Então, irmãos, uma igreja verdadeira, ela se dispõe a seguir os passos de Jesus. Aplicando, irmãos, para as nossas vidas, nós, como Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, onde nós estamos nos passos de Jesus, onde nós poderemos dizer aonde é que nós estamos nos passos de Jesus. Jesus foi um servo sem pecado, só que nós somos imperfeitos, nós temos pecados. Mas quando nós entendemos que Jesus, Ele é o nosso Senhor, nós temos esse compromisso, sempre nós vamos ter essa disposição. A dificuldade que nós estamos tendo na igreja de hoje é essa falta de disposição a seguir os passos de Jesus. Vamos imaginar, já pensou Jesus e o apóstolo Paulo nesse mundo de hoje com toda essa internet aí? Esses dois aí iam fazer um estrago, né? Não iam? No Instagram, Facebook, no Zap, eles iam usar bem essa tecnologia, porque foram aqueles que, principalmente o apóstolo Paulo, né, que sempre seguiu os passos de Jesus, de perseguidor, passou a pregar o evangelho, e daí ele continuou seguindo os passos de Jesus. Então, para nós finalizarmos, vamos fazer 3 aplicações. 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação, irmãos, para nossas vidas, é que nós precisamos voltar a ser disciplinados. Paulo, quando escreveu aos irmãos de 1 Coríntios, que estava uma bagunça aquela igreja, Paulo disse para aquela igreja que eles deveriam viver em ordem e quê? Não. Ordem Não, firmeza aqui aqui em Colossenses. Ordem e decência. Firmeza aqui em Colossenses. Lá Paulo disse que era em ordem e decência. O que eu quero aplicar, irmãos, para nossas vidas? Que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal do mundo, e nós precisamos voltar a ter essa vida de disciplina. Seja pontual, né? A palavra do crente é sim, sim, não, não. Seja fiel a Deus. Precisamos ser disciplinados, ter uma vida de disciplina, porque nós somos a luz e o sal. A segunda aplicação para as nossas vidas é que nós precisamos ser firmes no nosso compromisso com o senhorio de Jesus Cristo. Temos um Senhor aqui e temos uma firmeza para seguir. Então nós não vamos ser aquele crente oscilante que uma hora obedece, outra hora desobedece. Não, vamos ser firmes, porque nós temos um Senhor, se nós não obedecermos, nós não sermos submissos, nós vamos ser disciplinados pelo Senhor. Então, para nós não sofrermos por falta de obediência e submissão, é melhor nós sermos firmes em compromisso com o senhorio de Cristo.
Foi assim que o nosso irmão Davi disse no Salmo 121. 121. De onde me virá o socorro? Vem do pastor Júlio? Vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Terceira aplicação para nossas vidas, irmãos, precisamos ter essa disposição. E essa disposição vem por meio da oração, vem por meio da palavra de Deus e por meio do congregar. Isso vai nos ajudar, nós estarmos sempre dispostos a seguir os passos de Jesus. Senão nós vamos seguir os passos de Judas, de Demas, de Ananias e outros que, em vez de serem exemplos, foram desobedientes e manifestaram o mau testemunho. Mas quando nós seguimos os passos de Jesus em disposição, lembre que tem que haver uma disposição, e para haver disposição tem que haver renúncia. Lembre que Jesus Cristo diz lá: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me, nos passos o qual Jesus quer que sigamos. Se Deus quiser, quarta-feira que vem, nós vamos para a quarta característica e a quinta característica de uma igreja verdadeira, porque ela está sob ataque. Aí, essa igreja verdadeira, ela evidencia, porque ela é uma igreja verdadeira. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça e misericórdia do nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós somos uma igreja verdadeira. Mas por nós sermos uma igreja verdadeira, nós reconhecemos também que somos atacados pelos inimigos, por Satanás, por aqueles que querem destruir a Tua igreja, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque temos, Senhor, essa característica de uma verdadeira igreja, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, a continuarmos tendo, Senhor, essa característica, Senhor, que é de obedecer ao seu senhorio, que é de evidenciar, Senhor, que nós estamos andando nos teus passos. Então nos ajude, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.